Bom, vamos lá. Nossa, minha cara de sono. Ah, Nessa última semana eu tenho lido um livro que tem me chamado muita atenção, que eu tenho realmente gostado muito dele, né? Que é Meditações de Marco Aurélio. Né? Para você que não sabe aí, Marco Aurélio é um dos principais, como que eu poderia dizer, uma das principais figuras em relação ao estoicismo, né? E eu nunca havia lido nenhum livro dele. Na verdade, eu nunca li nenhum livro é, sobre estoicismo, né? De algum autor forte de estoicismo. Realmente já ouvi falar muito, tanto que é uma é uma linha aí de pensamento em relação à vida e ao mundo no geral, da qual eu gosto muito, porque pra mim faz muito sentido, sabe? De forma racional faz muito sentido você encarar a vida e as coisas da forma como eles encaram, né? Bom, dito isso, eu não costumo ler muito, pra falar bem a verdade, né? Me surgiu a oportunidade de estar lendo esse livro e realmente eu não me arrependo, né? Porque tem feito eu refletir bastante sobre muita coisa e tem me ajudado mesmo, né? É muito engraçado como a leitura ela é completamente diferente de qualquer outro veículo de mídia, qualquer outro veículo de informação que você tem aí, né? Seja TV no sentido de filmes, séries, né? Animações, seja música, sabe? A leitura parece que ela faz com que as informações, as coisas entrem na sua cabeça de uma forma muito diferente. Enfim, como eu estava falando, eu acredito que a leitura ela tem algo muito diferente dos outros veículos de informação. Eu não sei explicar exatamente o que é, mas eu sinto que quando eu consigo parar para ler e eu estou no silêncio ali, eu estou imerso, né? Porque de fato você lê por ler não significa nada, né? Até porque assim, você pode pegar uma pessoa que lê um livro por mês ou uma pessoa que leu 15 livros no ano, sabe? E aí essa pessoa leu por ler, entendeu? Agora você pega, sei lá, uma pessoa que leu 4 livros no ano, só que esses 4 livros que ela leu, releu, ela estudou, interpretou e aprendeu sobre eles. Então, assim, que pessoa aproveitou melhor, sabe, aquele conteúdo, né? É muito relativo, quantidade por quantidade, tipo, sabe? Ah, eu li 20, 30 livros no ano. Beleza, cara, mas aí, então agora me cita aí tudo que você aprendeu com esses livros, me cita os 30 livros, sabe? O que realmente você tirou de informação, né? De toda essa leitura, né? Ler por ler também cara, não adianta nada. Você só tá perdendo tempo se você não tá absorvendo o conhecimento de fato, né? Mas enfim, essa é uma opinião minha, tá? E é claro que existem níveis diferentes de leitura, né? Mas enfim, eu tava refletindo, né? Eu tava pensando um pouco aqui sobre o livro Meditações em si, né? De Marco Aurélio. Como é um livro absurdo e incrível, principalmente pela época dele, sabe? Pô, é um livro de milhares de anos atrás. Quando eu digo milhares, de 2.000 anos atrás, né? Época que Marco Aurélio viveu, ali cerca de 130, 180, depois de Cristo, né? E, e antes dele, é claro que vieram também outros nomes muito grandes ali dentro desse pensamento estoico, né? Por exemplo, como Sócrates e... Como é o nome do outro lá, que é muito famoso também? Que ele cita várias vezes? Eu não vou lembrar, tá? Mas enfim, eu tava pensando como os pensamentos, a forma de escrita, a forma de entendimento das coisas, sabe? Há 2.000 anos atrás, e é pra mais na verdade, elas são tão atuais, sabe? Eu fiquei imaginando a loucura que seria a gente ter perdido, sabe? Essas informações ao longo do tempo
e como a mente humana e como a vida, a forma de encarar a vida, a forma de você viver, ela é meio atemporal, sabe? Por mais que passem os tempos, por mais que passem os anos, por mais que passem as gerações, eu acho que, né, minha opinião, óbvio, mas eu acredito muito fortemente, que a forma como você trabalha a sua mente, a forma como você enxerga as coisas, realmente ela é independente do mundo externo, sabe? Tudo bem que para ele chegar naquelas reflexões e tudo aquilo que ele escreveu, que ele colocou nesse livro, né? Que é quase um diário, ele pegou observando do mundo externo, né? De mentores e de outras leituras que ele fez também, né? De tudo aquilo que ele viveu. Mas o que eu quero dizer é que, apesar de ele ter pego tudo isso de fora, foi uma interpretação que veio dele, algo que veio da mente dele, algo que ele criou. E é incrível, porque se você para ler, e é uma leitura meio difícil, realmente eu não esperava que fosse ser tão difícil, né? Mas se você para ler, e você lê com calma, e você vai pegando cada ponto, assim, você vai destrinchando, e como eu falei, você se entrega ali e entende aquilo que ele está querendo passar, você percebe o nível de profundidade dos pensamentos e, e do entendimento dele em relação a ele mesmo e à vida, né? E eu achei isso absurdo, eu achei isso sensacional, porque realmente as pessoas que viviam há 2, 3 mil anos atrás, elas são exatamente as mesmas pessoas que vivem hoje, né? É claro que se você parar para pegar a questão da evolução, da ciência e tudo mais, se você pegar há milhões de anos atrás, sim, os seres eram diferentes, nós éramos diferentes, né? Mas se você pega há alguns milhares de anos, você vê que, cara, dentro da gente, assim, na mente principalmente, é, nada mudou, nada muda, né? E como eu falei, tem coisas que foram escritas, vou dar um exemplo, a Bíblia, né? É claro que a Bíblia, ela vai muito da interpretação de cada um, porque a forma como ela é contada é muito diferente, mas, assim, foi só um exemplo que todo mundo conhece. Mas o que eu gostaria de dizer, assim, de pontuar, é que de fato, né, você nota que esses conhecimentos e esses entendimentos, eles são coisas que são inerentes ao tempo, né? Como eu disse, atemporais, elas eu lendo ali assim e absorvendo aquelas informações e entendendo o que ele queria dizer, por mais difícil que seja, você compreender as palavras ali, porque realmente, assim, eu como defensor da comunicação, uma pessoa aqui que eu tô treinando comunicação, treinando oratória para me tornar melhor, para eu conseguir tá passando os conhecimentos e as coisas de forma clara para vocês, assim, tem um tem uma coisa muito bonita ali, ali dentro daquilo que ele cria, porque são palavras que são colocadas de uma maneira extremamente enfeitada, mas que elas conseguem traduzir aquilo que ele quer passar, aquilo que ele quer falar de uma maneira tão incrível, sabe? É algo absurdo, né? E, e vendo isso e lendo essas coisas, começou a me dar mais vontade de ler ainda, né? Como eu falei, é um negócio que eu não tenho costume de fazer, mas eu realmente acredito e pretendo, né? Acredito muito na leitura e pretendo voltar a ler com mais frequência. Depois que eu terminar esse livro aí, eu já quero pegar algum outro relacionado ao estoicismo, né? Porque, como eu falei, eu sou um grande entusiasta, mas eu nunca parei para ler e aprender nem sobre os principais pensadores, nem livros de fato. Mas assim, esse exercício da leitura é algo sensacional, sabe? Principalmente quando você pega coisas que desafiam mesmo a sua compreensão e a sua leitura ali, né? Porque, assim, eu tô lendo cerca de
5 páginas por dia, mas 5 páginas por dia eu tô demorando 30 minutos para ler, né? Porque realmente eu sento ali no silêncio e eu entro ali dentro da leitura para conseguir compreender e extrair as informações, sabe? E eu acho que isso tem feito muito bem pra minha cabeça. Eu termino a leitura, é muito engraçado porque eu começo a leitura muito energético, sabe? No final da noite. Tô lendo antes de dormir. E aí depois de 30 minutos lendo aquilo, eu me sinto cansado, eu sinto um sono, sabe, inexplicável. E aí eu deito e eu tô conseguindo dormir melhor até. E pô, isso é sensacional, sabe? Eu tô notando que realmente a leitura é algo que as pessoas subestimam, mas que tem feito muito bem pra mim. E eu tô curtindo muito, principalmente essa temática, né? Que eu comentei com vocês. E enfim, esse vídeo aqui acho que ele era só. Esse vídeo aqui é muito menos objetivo também, né? Muito mais relacionado a uma reflexão que eu tive, mas espero que tenha ajudado você de alguma forma, porque o que eu queria passar aqui é que, cara, ler é bom, eu recomendo ler, isso está me fazendo muito bem. É claro que você tem leituras diferentes, livros diferentes, e como eu falei, esse livro que eu estou lendo, Meditações de Marco Aurélio, não é um livro fácil, né? Realmente ele usa muitos termos rebuscados, ele enfeita muito, né? Como eu falei, ele vai contra um pouco aquilo que eu prego e prezo pela comunicação quando eu estou fazendo uns vídeos, por exemplo, mas eu sinto que está me agregando muito em questão de vocabulário, e eu sei que a leitura ajuda muito na parte da oratória, né? Para você conseguir trazer uma certa fluidez para os pensamentos e você colocar em palavras para explicar e, enfim, fazer as pessoas entenderem aquilo que você quer de fato passar, porque eu sempre prezo pelo mais simples e mais direto, menos enfeitado e mais realmente informação e conhecimento passada. Mas se assim, fica a dica aí pra vocês, se vocês querem ler, duas coisas: leia pouco todos os dias, mas leia de verdade, se entregue ali no momento da leitura. E é assim, algo que tá funcionando comigo, tá? Eu tô falando por mim. Mas pega alguma coisa difícil pra você ler, que te desafie mesmo. Porque se você fica naquela coisa que te agrada, ou naquela leitura fácil, é aquele negócio que a gente já sabe, né? O fácil, aquilo que não te desafia, ele não vai te... Ele realmente não vai fazer você... Não vai tirar você do lugar, não vai fazer você crescer. E talvez não agregue muito. E por isso que eu digo, principalmente, escolha bem o tema daquilo que você vai ler, sabe? Eu não tô falando que é ruim você ler ficção, ou ler romance, ou ler coisas mais simples, né? Você pode começar por isso, mas eu acredito que quando você tem um propósito diferente ali por trás, fica muito mais prazeroso quando você está aprendendo algo, porque eu sinto, e é algo que realmente eu defendo também, que quando você está aprendendo algo, quando aquilo é útil para você de verdade, você tem muito mais prazer em fazer aquilo independente do desafio, né? Justamente por estar agregando algo de verdade para você. E, enfim, eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Agora eu vou treinar. E eu espero que vocês tenham uma ótima segunda-feira. Tá? Eu não sei que dia você está assistindo esse vídeo aqui, mas hoje é segunda-feira. Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like. Se fizer sentido para você, você se inscreve aqui no meu canal. E eu vou nessa. Tamo junto. Falou.